Gente, vamos lá, então. Hoje a gente vai estar estudando sobre a igreja de Esmirna. A gente está vendo cada igreja detalhadamente agora. Vocês fizeram aquele apanhado geral, lembra lá que a gente fez os grupos aqui? Né? Sim, foram 4 grupos, né? Faltam 3. E agora a gente está esmiuçando aí as igrejas, né? Então já vimos sobre Éfeso, agora sobre Esmirna. Vamos ler junto? Verso 8 ao verso 11, tá? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo ainda sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens a sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Até aí. Irmãos, sobre a igreja de Esmirna, lembrando que todas as 7 igrejas estão na região da Turquia, tá? Estão na região da Turquia. Tá? Então, hoje a gente vai estar estudando sobre Esmirna. Semana passada vimos sobre Éfeso, a igreja de Éfeso, as características dela, dando uma esmiuçada bem firme sobre o que a Bíblia fala sobre aquela igreja que foi iniciada por Paulo e que teve a presença de Timóteo e o pastoreio de João, e depois, por fim, recebe a palavra de Jesus, porque o livro de Apocalipse é uma mensagem de Jesus à igreja de Éfeso. Agora, é uma mensagem também de Jesus para a igreja de Esmirna. Tá? Então, assim, o tema aqui que a gente poderia pensar é como ser fiel até a morte numa cidade como Esmirna. Eu vou explicar por que disso, né? Quem aqui tem muitos anos de igreja, lembra de um cântico que fala assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, só eu que conheço. Nossa, eu estou ficando muito velho, vocês são tudo novinhos, viu? Era um cântico que fazia até um certo contracanto, né? Um grupo cantava de um jeito, outro cantava de outro. É uma canção muito interessante, que a base é exatamente o texto aqui, da fidelidade da igreja de Esmirna, né? A essa fidelidade que essa igreja tinha, né? Então, a pergunta é: como ser cristão até a morte na cidade de Esmirna? Vamos ver, então, como é que era a cidade? Tá? O texto ele vai primeiro fazer uma apresentação de quem é o que está escrevendo. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Obviamente, não tem como não entender quem é que está escrevendo isso aqui. Né? Jesus é que está falando à igreja. Eu estive morto e tornei a viver. É uma mensagem do próprio Jesus àquela igreja. Tá? E ele está falando de algumas coisas que estavam fazendo parte da vida daqueles crentes daqueles dias. Né? Você está vendo aqui uma imagem da cidade, né? A cidade tinha vários templos, e depois a gente vai ver que tinha um templo que tinha uma condição que Jesus fala que ali, inclusive, era a sinagoga de Satanás. Olha só que peso. Vamos ver isso depois. Tá? Algumas características daquela igreja. Jesus disse que conhecia a tribulação, a pobreza, mas também que sabia que eles eram ricos. Que antagonismo é esse? São pobres, mas são ricos? Como é que é isso? Né? A gente vai ver. Né? E fala da blasfêmia daqueles que a si mesmos se declaravam judeus e não eram. Muito pelo contrário, eles eram sinagoga de Satanás. Olha só que Jesus está falando aqui algo seríssimo. Então, primeiro, era uma igreja pobre numa cidade rica. A cidade de Esmirna, irmãos, era uma cidade rival da cidade de Éfeso.
Eu não sei aqui na região qual cidade seria, entre aspas, rival de Botucatu. Será que é Bauru? Será que é Piracicaba? Não sei ainda, né? Porque às vezes tem essas competições, né? Até de receber verbas, quem tem mais influência, né? Em Minas tem 3 cidades que disputam o segundo lugar. Uberlândia, aliás, 3, Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora. As 3 ficam ali brigando, porque a capital, evidentemente, mais de 6 milhões de habitantes, né? Mas as outras ficam brigando quem é mais importante, quem é mais influente do ponto de vista político, social, cultural e acadêmico. Havia também essa competição com Éfeso, né? A cidade era a mais bela da Ásia e era considerada um ornamento, a coroa da flor da Ásia. Cidade comercial que ficava próximo a um porto, né? E, de alguma forma, era um lugar de realeza, de presença de pessoas ilustres naquele lugar. E na cidade de Esmirna, tinha um templo dedicado a Cibele, da deusa Cibele, né? Havia também um templo dedicado a Zeus e um templo dedicado a Afrodite. Quem já ouviu falar de Afrodite? A deusa do prazer. Tá? Então, tudo isso dentro da cidade de Éfeso. E havia também um templo dedicado a Esculápio. Né? São entidades pagãs, são deuses pagãos que todos estavam ali. Né? Se a gente pensar, quais as questões pagãs de Botucatu? Eu sei que o povo leva mais na questão cultural, né? O Saci, a ideia do Saci. Quando eu vim para Botucatu, eu achei muito estranho, a terra do Saci. Eu lia as histórias do Saci lá nos contos de infância, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Monteiro Lobato, né? Mas depois, a cidade que é a cidade do Saci, dos caçadores de Saci, eu achei isso muito estranho, né? Mas, enfim, faz parte do contexto cultural e religioso. Aí eu vou dizer, não tem como entrar numa linha pagã nesse aspecto. Tá? A cidade de Esmirna também era uma cidade onde havia crentes fiéis, assim, digamos assim, uma igreja fiel a Cristo numa cidade que era fiel a Roma. Então, como é que a gente explica isso? Roma era a capital do Império, o Império Romano. Roma mandava no mundo da época. Tá? E havia os cidadãos de Roma, eles eram súditos do imperador romano. Mas os crentes da cidade de Esmirna abandonaram essa postura de serem adoradores do imperador para serem servos de quem? De Cristo. E agora, o que estava acontecendo? Esse conflito aí era sério, né? Por exemplo, nós aqui como Brasil, nós hoje, o nosso país hoje é um dos países com maior influência evangélica no mundo. Né? Nós hoje temos cerca de 220 milhões de habitantes, né? Dizem que uma população considerável de quase 33 milhões são evangélicos, um número considerável. Se a gente pensar, nós fomos colonizados por Portugal, que tinha uma influência católica romana. Né? Então, a gente tinha que, se a gente fosse pensar, a gente teria que ser súdito da religião que Portugal é súdita. E Portugal é um dos países mais católicos do mundo hoje, até hoje. E Portugal ainda é sujeita ao governo espiritual de onde? De Roma, onde está o Papa. Tá? Se a gente fosse pensar o seguinte, hoje a gente continua súdito a Portugal, que é sujeita ao papado, como evangélicos, não. Então, se a gente pensar, a gente está vivendo mais ou menos como a igreja de Esmirna. Esmirna, os crentes falam assim, não, a gente não quer mais interferência de Roma, não. Naquele tempo, o imperador romano, ele tinha que ser adorado, cultuado. E tinha esses outros deuses também, porque eles eram pagãos, politeístas, vários deuses, eles não se importavam, desde que se curvassem diante do imperador. Então, houve uma ruptura. Quando o evangelho chegou ali, os crentes falaram, não, agora
nós não somos mais adoradores do imperador, né? E como a gente aqui, nós hoje não adoramos mais como naquele tempo Brasil colônia, que todos eram súditos de Portugal, né? E que tinham que venerar lá de acordo com a colonização missionária dos jesuítas. Não mais isso, mas era esse problema que estava acontecendo. Era uma igreja fiel a Cristo numa cidade infiel. Qual é a padroeira do Brasil? Então, hoje, o segundo lugar mais católico do mundo é o Brasil. Portugal e Brasil. Então, se a gente fizer uma leitura minuciosa, parece que a gente tem algumas similaridades aqui com a questão da cidade de Esmirna. Tá? Era uma igreja, irmãos, que ela era uma igreja vitoriosa na cidade onde havia muitos jogos. Né? Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam jogos atléticos, né? E todo mundo ia para lá. Os jogadores disputavam a coroa e, quando alguém recebia, fazia aquela coroa com os louros. Certamente você tem essa imagem mental que é posta na cabeça de alguém que vence, né? Então, ser cristão em Esmirna era algo sério, porque as pessoas corriam risco de vida por conta de toda essa influência religiosa pagã que dominava a cidade. Então, manter-se fiel ali era um grande desafio. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. Porque quem não era seguidor de Cristo era seguidor de Roma. E era fiel a Roma até o último segundo. Agora, eles precisavam confrontar os cristãos para que os cristãos abandonassem a fé que eles receberam. A grande questão é que os cristãos não abriam mão da fé que eles receberam. E por isso a descrição é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a fidelidade era algo que marcou tremendamente os crentes da cidade de Esmirna. Tá? Então, essa introdução para a gente entender o contexto dessa cidade. Tá? Era uma cidade que os cidadãos, na sua maioria, eram fiéis a Roma, né, ao imperador, e os crentes estavam sendo desafiados a abandonar a sua fé para serem também os seguidores, os adoradores do imperador. E aí eles não abriram mão da sua fé por conta daquilo que criam. Tá? Então, em cima disso, a gente vai tirar 4 lições desse texto aqui, que eu acho que é importante, em cima da pergunta: como ser um cristão fiel até a morte num contexto de oposição? Se a gente pensar hoje, nós estamos vivendo tempos de oposição? Será que vocês acham que nós estamos vivendo tempos de oposição em relação à fé? Estamos vivendo ou não? Sim, né? Então a gente está vivendo. Por exemplo, eu tenho dito, hoje a gente tem que pedir desculpa porque a gente é homem, né? Vocês têm que pedir desculpa porque são mulheres. Que coisa absurda, né? Casamento hoje, né? Coisas assim que eram básicos, princípios basilares, fundamentais, a gente está tendo que lidar com isso e, infelizmente, também ver o quanto a geração dos nossos filhos, das crianças hoje, estão sendo pressionados a assumir essa nova postura. E o quanto isso é perverso. Já pensou se nós hoje fôssemos as crianças dessa geração, pressionados a aceitar um monte de coisa que, na verdade, a Bíblia condena? Então, empatia é quando a gente se coloca no lugar de quem? Já é um nível de agressão institucionalizada, porque a escola faz isso, a direção apoia isso, e às vezes até a Secretaria de Educação apoia isso, o governo do Estado apoia isso, aí complica tudo. Então, perdeu-se a força. A gente fala que antes havia 3 freios sociais: igreja, família e escola. A escola perdeu a força. A igreja cada vez mais perdendo a sua. E a família? Então, o freio social é aquilo que inibe o pecado, a coisa errada.
sem esses freios sociais, o problema vai crescer. Então, à medida que estão destruindo família, igreja, escola, o mundo vai virar, já está de ponta cabeça, vai ficar pior ainda. Por quê? Estão eliminando todo o freio social. É uma ideia que a gente chama também de laissez-faire, vale tudo. Faz o que der na sua cabeça. Aí complica, né? Vamos lá. Então, como ser cristão nesse tempo? Então, essa história lá já chegou aqui para nós, tá? Então, a gente já está sentindo aí dores dessa questão. Havia 4 circunstâncias presentes na igreja de Esmirna. Primeira delas, eles haviam experimentado tribulação. Veja lá no verso 9, que Jesus está falando assim, ó, conheço a tua tribulação. Tá? Verso 9. A ideia de tribulação é um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo espremida debaixo, como se fosse um rolo compressor vindo sobre ela, sofrendo uma pressão para forçar a igreja a abandonar a fé. Forçar os crentes a abandonarem a fé. Então, eles estavam passando por essa questão. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. E isso é bem complicado, né, gente? A gente está vendo aí, por exemplo, eu tive a oportunidade de, quando eu fui na Coreia do Sul, ouvir as histórias do povo coreano e como aquilo me machucou. Tá? Vamos pensar aqui que Botucatu fosse um país chamado Coreia do Sul, né? Então, o sul está para cá, daqui para cá, e o norte está para cá. Vamos pôr que da Monte Sião para cá houvesse uma divisão no país, e as famílias que estavam da parte de cá não podiam mais ver as famílias que estavam da parte de cá. Vamos pôr, eu moro do lado de lá, né? Aí vamos pôr aqui outros irmãos aí, vamos pôr o Fernando que não está aqui, que mora do lado de lá. A gente não podia se ver mais. Já pensou? Já pensou? E a decisão foi exatamente porque um país creu e outro país não creu. Um país recebeu a palavra, outro país, nós não queremos a palavra, então nós precisamos estar divididos. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Tribulação, problema. E naquele contexto da Coreia do Sul, quem não negasse a fé que havia recebido, ele era enterrado até o pescoço, às margens de um rio, e até que ele negasse para que ele fosse solto dali. Se não fosse solto, ele ficava ali, depois alguém vinha com uma foice e degolava. Eu fui às margens desse rio, eu fui na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, não tem nada a ver. Gente, vocês não têm ideia. Vocês sabem que é uma igreja cheia, o povo cultuando a Deus, e os soldados estarem do lado de fora, incendiando a igreja, e depois os pais jogando as crianças para fora para serem salvos, os algozes, os soldados devolvendo as crianças para dentro, porque queria que todo mundo morresse, porque não abriram mão da fé, e ser cristão lá era uma ofensa ao imperador? Vocês já pararam para pensar nisso? É isso que a igreja de Esmirna está. Ela está sofrendo. Então, ela está passando por circunstâncias dificílimas, né? Só que, irmãos, essa igreja tinha uma outra característica. Olha só, olha aí na sua Bíblia. Ela passou por tribulação e Jesus conhecia a pobreza dela, mas está entre parênteses aí o quê? Olha aí na sua Bíblia. O que é isso? Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que é isso? Tá? Gente, primeiro, a pobreza não é maldição, tá? Jesus fala assim, os pobres sempre os tereis convosco. Né? Lucas fala assim, olha, bem-aventurados os pobres. Né? Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Tá? Então, pobreza não é problema. Tá? Havia 2 características em relação à igreja de Esmirna. Eles eram pobres materialmente falando. Materialmente falando, ou seja, eles não tinham tanto recursos, eles não tinham tanto bens, eles não tiveram acesso a tantos bens materiais.
Porém, espiritualmente, eles eram o quê? Ricos. É essa fala de Jesus. Eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês materialmente são pobres, mas eu sei que espiritualmente vocês são ricos, né? Então, quando Jesus identifica isso, ele identifica algumas questões. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. À medida que o cerco foi se fechando contra os crentes, eles foram privados de muita coisa, né? E, consequentemente, veio também pobreza. Ela vinha de algumas razões. Primeiro, os crentes eram procedentes de classes pobres e muitos deles eram escravos. Lembrando que, naquele contexto da Turquia, a escravidão não era por conta da cor da pele, tá? A escravidão sempre aconteceu no mundo, talvez tenha sido mais característica em função da figura dos negros que vieram da África, mas sempre houve escravidão. No entanto, os judeus eram brancos e estavam sendo escravos onde? No Egito. E o Egito é um país africano. Então, o Egito é um país do continente africano. Então, os judeus, eles eram escravos dos negros, digamos assim, dos pele brunida, que é uma terminologia que a Bíblia também usa. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Escravidão por dívida, por alguma circunstância comercial que aconteceu por venda de terra, e aí veio o pacote também que vinha os colonos da terra. Então, o que aconteceu? Esses crentes, eles eram pobres, eles eram histórico deles era escravidão. E aí, essa era uma das características. A segunda, que os crentes, muitos deles eram saqueados dos seus bens por causa da perseguição que sofreram. À medida que eles viviam a fé, foram tomados deles coisas materiais que eles tinham. Então, ficaram numa situação de penúria. E também os crentes haviam renunciado os métodos suspeitos por sua fidelidade. Porque, gente, hoje tem gente que não tem ética nenhuma em relação a como obter trabalho, dinheiro ou recurso, né? Ele rouba, ele passa a perna, a ideia da lei de Gerson, né? Ele dá um jeitinho para ter acesso àquilo, até numa ideia de sobrevivência, né? Lamentavelmente, a gente está vendo hoje no nosso país muita gente dando um jeitinho para ter as coisas, até num concurso público, até numa faculdade, você está vendo aí coisas erradas acontecendo porque alguém compra uma vaga. É exatamente isso. Alguém está falando, nós não fazemos isso, a nossa ética cristã não nos permite dar esses passos. E por causa disso eles eram privados, né? Então, essas características eram marcadas pela igreja de Esmirna. E eles também sofreram difamação. Olha só, aí na sua Bíblia, fala assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. O que estava acontecendo? Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos e as mentes estavam sendo envenenadas, os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, né? E a gente sabe que quem mais nos acusa é o diabo. Você já passou por alguma difamação? Alguém já passou por alguém com a língua grande ficou falando de você? Eu já passei por difamação. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente vê alguém mentindo, né, usando a mentira, né, e a gente fala o seguinte: toda vez que alguém mente sobre alguém, ele quer diminuir o outro porque ele não tem ou não é aquilo que você é. Então ele precisa desqualificar, então ele mente sobre você, né? Então ele vai diminuir falando com o outro alguma coisa que não seja verdade, para que ele possa tirar vantagem daquilo. E os crentes de Esmirna estavam passando pela difamação. Hoje, gente, não precisa ir longe, não, né? Quando alguns comentários maldosos que denigrem, né, a imagem do cristão, de um pastor,
de um líder, de um pai de família, um homem que é fiel. Ah, você é fiel à esposa? Nossa, por que você é fiel? Nossa, ninguém mais hoje é fiel, olha só. Né? Então, esses valores hoje estão sendo todos deturpados e as pessoas querem que você assuma esse comportamento pagão e pecaminoso. É o que está acontecendo. Eles estão difamando, né, aqueles crentes. E a gente sabe o seguinte, que é o diabo que é o acusador. Né? Ele acusa, o diabo é o pai da mentira. Vamos abrir, só para a gente identificar um texto, João 8,44. João 8,44. Rapidinho aqui, só para a gente ter dar uma olhada no que João 8,44 fala. Ele diz aqui, ó. Jesus é que está falando isso. Vós sois de onde? De quem? Do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele é homicida desde quando? Desde sempre, né? Desde o princípio. Ele jamais se firma na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então, quando tem mentira, o diabo está no meio, porque é o pai dela, é o pai da mentira. Então, os judeus, eles se tornaram inimigos dos cristãos do primeiro século. Entenda bem esse fato. O judaísmo, ele tinha a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles criam piamente nisso. Os judeus criam nos profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, eles criam neles. Só que pararam, digamos, no último dos profetas. Pararam lá. A partir do instante que Jesus Cristo vem, os judeus não criam mais. Lembra lá de João que fala assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por não terem recebido a Jesus, os judeus ficavam admirados de, primeiro, nos dias do ministério de Jesus, o próprio Jesus falava que ele era Deus. Segundo, os apóstolos pregarem sobre Jesus e falarem da ressurreição de Jesus. Então, eles desacreditavam completamente no que Jesus falou, no que Jesus ensinou e no que os apóstolos haviam ensinado. E os apóstolos que passaram também essa mensagem que chegou na região da Turquia, reforçava a mensagem de que quem era Cristo. Paulo passou por essas regiões e pregou lá. Então, o que está acontecendo? Os judeus que deveriam crer que era o povo da aliança, que era o povo que recebeu a revelação de Deus, de quem é Deus, esse povo estava agora contra os cristãos. Então, houve uma oposição. Então, vamos pôr assim, os judeus, eles ficaram no meio do caminho, porque eles não foram até Jesus. Eles pararam onde? O último livro da Bíblia, do Velho Testamento? Malaquias. É como se eles tivessem parado lá. E Jesus não é Deus. E aí ficou inclusive a ideia por muito tempo, de toda mulher grávida, quando estava grávida, ela tinha expectativa e sonho, quem sabe eu vou estar gerando quem? O Messias. Ela tinha que, nossa, será que eu vou ser a mãe do Messias? Tá? Então, havia essa questão. Tá? O que está acontecendo? Os judeus, diz aqui, havia na cidade uma ação dos que a si mesmos se declaravam judeus, e fala, eles não são. Antes eles são sinagoga de Satanás. Aí um outro entendimento. Uma linguagem alegórica e uma linguagem literal. O que é isso? Os que se declaravam judeus. Aí Jesus está falando que o judeu é o povo da aliança.
Então, esses judeus, na fala de Jesus, daria a entender aqueles que, na verdade, passaram pela conversão, pela circuncisão do coração. Eles se declaravam judeus e não eram. É como que alguém dizia assim, olha, eles se declaravam crentes, mas eles não são crentes. Eles falam que são, mas não são. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Os judeus estão dizendo que eles são um povo que tem uma comunhão com Deus, que conhece a Deus, mas eles não conhecem a Deus. Antes, eles são o que o texto aí? Diz aí? Sinagoga de Satanás. Pensa agora você aqui comigo. O que é sinagoga? A sinagoga era um lugar de ensino do judaísmo, de toda a instrução do judaísmo. Tá? Havia lá os mestres, todos que tinham essa função. Nicodemos era um mestre, um rabino, que ensinava sobre o judaísmo. E havia toda uma tradição oral, né, que era usada, a memorização das coisas do Velho Testamento, tudo isso aí. Então, quando Jesus fala assim, olha, esses que se dizem crentes, eles não são, e são ainda o quê? Sinagoga de Satanás. Você já imaginou o peso da palavra de Jesus? Eles são sinagoga de Satanás. Ou seja, sinagoga é um lugar de culto, é um lugar de ensino, é um lugar de instrução. Jesus está falando, esses judeus, eles se declaram judeus, mas eles não são judeus. Eles são anti-sinagoga de Satanás. Que peso. Gente, a Bíblia fala, Jesus alertou, que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos mestres e falsos apóstolos. Aí tem a expressão pseudo. Pseudo, em grego, é falso. Então, eu vou fazer uma junção de palavras aqui. Eu creio que vocês vão entender. O que seria um pseudo-apostolê? Um pseudo, um falso apóstolo. O que é um pseudo-didascalia? Didascalia, didática. Pseudo-didascalia, um falso mestre. Pseudo-cristós, são palavras gregas que eu estou citando aqui, tá? Pseudo-cristós, falso Cristo. Então, os que são falsos, eles são evidentemente da mentira, né? E Jesus fala, esses que estão na cidade de Esmina são adoradores de Satanás. E eles se dizem cristãos e não são. Gente, tem gente assim hoje? Tem. E eu vou dizer que está crescendo cada vez mais. Até mesmo eu vi esses dias, e parece no sul do país, alguém apresentando um espaço que seria uma casa de umbanda. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Corta o som. Pode cortar. Aí você que não veio, perdeu a explicação. Se você estivesse aqui, eu teria falado, mas eu quero evitar problema, então por isso que eu faço isso. Tá? Gente, imagine então Jesus falando, olha, conheço a tribulação, conheço o que vocês estão passando, conheço a pobreza, mas vocês são pobres, mas espiritualmente são ricos, conheço a difamação que vocês estão passando por aqueles que fazem parte desse grupo que são sinagoga de Satanás. Jesus, então, está mostrando, irmãos, o quanto aquela igreja precisava cada vez mais manter-se fiel ao Senhor. E a acusação que os crentes de Esmina estavam passando, sabe qual era? Dentre elas, que os crentes eram canibais, que os crentes eram imorais, ao celebrarem a ceia do Senhor, comiam como se comesse o pão e o cálice, comesse o corpo de Jesus. Os crentes eram acusados de serem os que dividiam família, porque alguns se convertiam ao cristianismo, outros não. Os crentes estavam sendo acusados de ateísmo, porque todos deveriam cultuar ao imperador, e estavam sendo
acusados de deslealdade e de revolucionários por se negarem servir a César. Então, tudo isso, os crentes de Esmirna passaram. Tudo isso, os crentes de Esmirna passaram. Então, é uma oposição muito intensa contra a fé daqueles crentes. E aí, por fim, aqueles crentes passariam por prisão, né? Verso 10, você vê aí que ele fala assim: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então, além de tudo isso que eu citei, eles estavam expostos a serem presos. E o ponto final era a morte, que eles estavam expostos por causa da fé que eles tinham. Tá? Foi interessante, eu esqueci de contar isso antes. Quando eu iniciei o meu curso de psicologia, eu iniciei em Bauru, lá na USC. Aí fiz 2 anos lá na USC, depois eu me transferi para Avaré. E em Avaré eu fiz lá na FSP. E aí aconteceu que tinha um professor, meu primeiro dia de aula foi sobre psicologia social. Primeiro dia de aula. Ele era o coordenador do curso e ele ficou sabendo que eu era pastor. E na sala tinha mais 2 pastores, 2 pastoras de igrejas neopentecostais, mas estavam lá. Eu cheguei, sentei, me apresentei, né, tal, né? Ele já tinha visto todo o meu currículo, né? Sentei, e o professor, ele deu a aula o tempo todo me confrontando. O tempo todo me confrontando. Foi sobre psicologia social, ele falou mal de igreja do início ao fim da aula. 4 aulas que a gente teve com ele, do início ao fim. E eu olhando assim, gente, o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo? E eu fiquei, assim, um pouco assustado, né? Mas eu falei, eu falo ou não falo? Eu confronto ou não confronto? E ele falava e olhava para mim. 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 Para ver que tipo de reação que eu teria. Né? E coisas pesadas, sabe? Né? Contra a igreja, contra a fé. Né? No que, para mim, tinha o conteúdo da matéria e tinha outros aspectos que ele poderia ficar para ele, não usar aquilo como instrumento de ofensa, né? E acabou que eu não falei nada, mas eu sim, me senti muito incomodado. E ao final da aula, né, saindo, eu falei assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, esse professor é assim mesmo? Aí uma aluna, colega minha, que até veio a falecer, chamada Alaide, ela falou assim, Reginei, ele fez tudo aquilo ali para te provocar, para saber quem era você, e ele fez tudo ali para afrontar você, porque tem a fulana e tem a fulana que são crentes, e ele fez isso exatamente para testar você, para saber o que você poderia suportar. Mas você foi mais sábio que ele, porque você não o confrontou, não o respondeu. Porque ele queria que você entrasse na briga com ele. Eu não entrei. Assim, então, acho que você ganhou. Porque ele queria afrontar você. Não era a mim, né? A gente sabe, gente, toda pessoa que afronta a gente, não é a gente, é a Cristo. Se é por causa da palavra, é a Cristo que ele está afrontando. Luz e trevas não batem. Então, a igreja, voltando aqui, a igreja de Esmirna, o ponto máximo aqui seria a prisão e a morte. A exposição por causa de Cristo. E aí fica a questão, aquela igreja estava para nós, sendo um grande exemplo, né, dentro dessa pergunta, como ser uma igreja fiel até a morte num momento como esse. Né? Então, a primeira coisa é que essa igreja ela vai passar por uma avaliação do mundo. Eles passaram por uma avaliação do que o mundo estava vendo na vida deles estava instigando-os a reagir de maneira pecaminosa. Eles não reagiram de maneira pecaminosa. Segundo, essa igreja estava pronta a fazer qualquer coisa para não abrir mão
do nome de Jesus. Não abrir mão do nome de Jesus, que é o que, infelizmente, as pessoas estão abrindo mão por qualquer motivo. Talvez você já ouviu falar da Priscila Alcântara. Teve agora, recentemente, uma cantora que até então estava se apresentando como cristã e agora, numa outra vertente, está numa outra postura. E outros que eu poderia citar aí, dentre eles, aquele ator pornográfico lá que se dizia cristão, mas nada a ver. O que tem de gente hoje abrindo mão da palavra de Deus, jogadores de futebol, artistas e crentes das nossas igrejas, estão abrindo mão pela pressão e cedendo. Gente, a igreja de Esmirna nos ensina a agir com o espírito contrário. A igreja de Esmirna, irmãos, era uma igreja que não abria mão da sua fé e da sua convicção por causa de Cristo. E há um dado histórico que na cidade de Esmirna, os crentes eram tão fiéis, né, que havia um bispo chamado Policarpo, que no dia 25/2 de 155, ele foi confrontado sobre a sua fé, para que ele negasse a sua fé, e ele diz assim: olha, eu tenho servido ao Senhor há 86 anos, e não vai ser agora que eu vou negar o meu Senhor. E ele é incendiado vivo, porque não negou, não abriu mão da sua fé. Então, hoje a gente está vendo o quanto nós precisamos manter a nossa vida e a nossa fé viva por conta da nossa fidelidade a Deus. E nós sabemos, como nós cantamos no hino 32, que Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. E nós estamos falhando, nós estamos mantendo fidelidade, né? Nós precisamos manter essa fidelidade. E, por fim, uma igreja que se mantém fiel até a morte, ela sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. E aí, lá na parte final do verso 10, ele fala assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí ele vai dizer, que ele permitiria que a igreja passasse por tribulações de 10 dias. A expressão 10 dias aí, irmãos, não é 10 dias corrido, tá bom? É a ideia de um tempo completo. Porque quando ele dá essa ideia de 10 aqui, lembra lá, interpretação literal e interpretação alegórica. Aqui na alegoria do texto, é entender que esses 10 dias é um tempo completo. Não só vou permitir que você passe por 10 dias, nunca mais você vai ter. Não é isso, não. É um tempo completo. É um tempo que vai ter início, meio e fim. Tá? E eles passariam por isso, e por isso o Senhor tinha controle de todas as coisas. Cada situação da nossa vida que a gente passa, irmãos, é início, meio e fim. Coisa ruim vai passar. Aí também a gente está atento, que a coisa boa também o quê? Vai passar. E como é que nós vamos reagir quando a coisa boa passar, quando as dificuldades vierem? Porque às vezes o próprio Deus permite com que a gente passe por momentos ruins, como permitiu que Jesus passasse pela tentação, como eu preguei domingo, quem estava aqui, assistiu o culto aqui, ou então assistiu em casa, o sofrimento de Paulo. Gente, Paulo sofreu demais, né? Eu ainda não preguei sobre Jó. Jó, a coisa é mais complicada ainda, porque ele perde os filhos todos. Aí tem morte. Paulo foi só ele. Mas Jó não. Né? E Jó depois no fim fala assim: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, pensa bem, alguém dizer isso passou por tribulação, mas passou, porque depois Deus falou: eu vou te restaurar 3 vezes mais tudo aquilo que você perdeu. Beleza, né? A igreja estava debaixo do cuidado de Deus. O Senhor Jesus estava cuidando. Por isso que toda luta é início, meio e fim. Mesmo que para nós se encerre com a ideia da morte, a morte para nós é uma cessação de vida do aspecto físico. Mas se nós temos uma convicção espiritual em Cristo Jesus,
da vida eterna, do novo nascimento, nós passamos da morte para a vida espiritual, mas nós aguardamos agora a ressurreição do corpo, que é a reunião do corpo com a alma, independente de como essa morte veio, doença, decapitado, queimado, o que for. O Senhor vai restaurar e vai trazer um corpo incorruptível, juntamente com essa alma, né, com esse espírito que já está na presença dele. Isso é ressurreição. Então, quando nós temos essa convicção, isso dá um conforto tremendo no nosso coração. Indo aqui para o fim, ele vai encerrar, então, falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando que essa coroa da vida é a metáfora também em relação à coroa que os atletas recebiam quando eram premiados, chegavam ao fim, eles eram coroados, né? Quem se lembra aí da corrida de São Silvestre, né? Que ao final o vencedor recebe lá uma coroa lá com os logos lá, né? A ideia dessa coroa agora não é essa coroa física, é a coroa da vida, né? Como nós cantamos no hino 26, né? Que levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Lembra disso? Hino que nós cantamos. Tá? Até por uma coroa trocar. Nós ainda não recebemos. Nós temos a promessa dela. Né? Um dia nós receberemos essa coroa da vida. E é essa promessa que Jesus faz para aquela igreja. Olha, se vocês se mantiverem fiéis, vocês vão receber a coroa da vida. E uma palavra final de Jesus aqui, verso de número 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. De maneira nenhuma sofrerá dano. Então a ideia de Jesus vai ter vida e vida eterna. Vai desfrutar dessa bênção. Então, gente, Jesus ele já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge e por isso ele pode nos fortalecer. Tudo aquilo que nós vivemos de ruim, Jesus já viveu infinitamente mais intensamente do que nós. Quando a gente fala assim, nossa, eu estou sofrendo, Jesus sofreu mais. Ah, está doendo, em Jesus doeu mais. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Aí Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí também ele vai dizer, mas pelas suas pisaduras, pelas suas enfermidades, pela sua dor, nós somos curados. Então a dor de Jesus é o remédio para a nossa dor. A dor de Jesus é o remédio para aquilo que nos angustia. Tá? E aí então, para a gente encerrar aqui, já que ele está fazendo promessa, né, quem é esse que faz promessa? Jesus enfrentou a tribulação, ele foi homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele foi pressionado pelo inferno, é por isso que, como ele venceu, ele garante a nossa vitória. Ele suportou a pobreza, não tinha onde reinar, onde reclinar a cabeça, mas ele nos garantiu o novo céu e a nova terra. Jesus foi caluniado, chamaram de beberrão, impostor, de blasfemo, de possesso de espírito de Beelzebul, mas ele não se deixou infamar. Aquilo era uma calúnia, não era verdade, porque veio do pai da mentira. Jesus passou pelo vale escuro da sombra da morte, né? Ele entrou nas entranhas da morte e venceu. E é por isso que Paulo ironiza, né? Quando Paulo fala assim, morte, onde está a morte, a tua vitória? Aí ele vai ressaltar que em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus é eterno, Jesus é vitorioso e ele é galardoador. Ele faz promessas de que vai nos abençoar. Por isso que ele está dizendo, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano, porque ele garante a nossa vitória. E aí, o que a gente pode começar a pensar? Lembra lá da igreja de Éfeso? A igreja era próspera, ela era doutrinária, ela tinha uma doutrina forte, era uma igreja que trabalhava, mas uma igreja que perdeu o quê? Primeiro amor.
A igreja de Esmirna, ela era uma igreja atribulada, uma igreja difamada, uma igreja pobre, né? Uma igreja que sofre acusação, mas ela era o quê? Espiritualmente rica. Qual das duas você quer frequentar? Qual das duas que impressiona mais? Éfeso ou Esmirna? Se a gente for pensar hoje, né, hipoteticamente, hoje, o que é ser um crente, por exemplo, na Síria, num país islâmico? O que é ser um crente, por exemplo, numa China, um país ateísta de linha socialista comunista? Lá se reúnem 4 pessoas, polícia vê, ó, prisão, bate na sua porta, o que está tendo aqui? Entendeu? Então, qual das duas igrejas? Hoje, se a gente pensar, nosso país está caminhando para qual das duas? É uma igreja que está sofrendo perseguição, um país que está exposto à perseguição, ou um país que abandonou o primeiro amor? Pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente faz um estudo desse aí, gente, a gente tem que se perguntar. Porque aqui, em cima disso, a gente tira algumas resoluções. O que eu vou fazer com isso agora? Será que nós hoje somos esse povo que abandonou o primeiro amor e nós estamos precisando voltar ao primeiro amor, a nossa vida cristã, oração, louvor, adoração, evangelização? Ou será que a gente está sendo fiel mesmo e que, por mais que a gente esteja passando por dificuldade, a gente está mantendo o nosso testemunho e não abrimos mão daquilo que nós cremos? Cada igreja dessa nos faz fazer algumas perguntas. Ok? Perguntas? Colocações?